A resposta inflamatória num tipo de alimentação dessa vai lá em cima, então ao invés da gente ter um ganho de massa, ao contrário, a gente pode até ter uma perda de massa. Qualquer atividade física é melhor do que não fazer atividade física. Qualquer exercício gera força. Uma semana que um idoso fica na cama, numa internação, ele perde 10% da massa muscular. Antes eu não tinha noção da importância dos músculos. E ela tem 53 anos, vocês viram, né? E ganhou 10 quilos de massa magra. Então, se as pessoas fizerem isso, independente da máquina que ela está utilizando ou do exercício livre, elas vão ficar fortes. Adianta eu tomar creatina se eu como biscoito, pão, arroz, macarrão? Não! Precisa do carboidrato. Carboidrato é importante no ganho de massa muscular. Qual o fator que mais importa para ganhar massa? O genético, o tipo de treino ou a alimentação? Outro dia eu vi o depoimento de uma moça que passou por uma situação de saúde muito complicada, mas conseguiu se recuperar. O que mais me chamou a atenção na história dela foi que ela disse que a coisa que mais ajudou foi a reserva de massa muscular que ela tinha. Isso porque ela já mantinha um estilo de vida saudável há anos, com alimentação e exercícios regulares. Você já parou para pensar na importância dos músculos para a nossa vida? Pois é, eu vou te contar, viu? Nem sempre é fácil mantê-los, principalmente depois dos 40. Mas a boa notícia é que é possível. No De Bem Com Você de hoje, vamos falar dos desafios e das estratégias para ganhar massa muscular de forma saudável. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer os convidados deste episódio. Doutora Cláudia Caciquinho, médica geriatra, membro da equipe de geriatria do Hospital Mater Dei, professora na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e sócia da Primor Saúde Plena. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Nicele. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que te agradece. Olha só, professor de Educação Física e empreendedor Vladimir Martins, formado pela UFMG com 25 anos de experiência, pós-graduado em treinamento funcional e apaixonado pelo movimento. Faz parte, né, Vladimir? Bem-vindo. Prazerão também estar aqui falando sobre um tema de saúde pública, né? Acho que hoje ter força, ganhar massa muscular é um tema de saúde pública. Espero contribuir. E temos muitas dúvidas, hein? Já estamos ansiosos. Gente, quem está de volta aqui, ó? Vanessa Costa, nutricionista, especialista em saúde da mulher e modulação intestinal. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Vanessa. Muito obrigada, Nicele. É um grande prazer e satisfação estar aqui com vocês para trazer um pouquinho de informação de qualidade para esse público maravilhoso. O prazer é nosso. Gente, Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre presente na luta, viu, gente? Para conquistar mais músculos aí, para garantir uma longevidade saudável. É, na luta mesmo, porque a Isa, gente, ela faz atividade física 7 vezes na semana. Eu tô querendo ver se tá mantendo, hein, Isa? Tô 7 vezes. 7 vezes. Sem furo. Antes do nosso programa sobre sarcopenia, porque a gente já fez um programa sobre sarcopenia que mudou a nossa visão, né? Verdade. Antes desse programa, qual que era seu objetivo com a atividade física? Ô, Nicele, antes eu não tinha noção da importância dos músculos. Eu tinha um objetivo de realmente ficar melhor, né, em forma, com menos flacidez, né, mais ativa, mas nunca tinha pensado em músculos. Na importância deles, Na importância. Né? Depois do programa que a gente fez de sarcopenia, quem não assistiu aí pode procurar no YouTube da TV. Gente, tá imperdível e assim, foi transformador para mim. Aí não é só a Isa não, viu, gente? A gente publicou uma enquete lá no Instagram da TV Horizonte perguntando para as pessoas: por que você pratica atividade física? Vem comigo ver as respostas, olha só. A Cida falou, virou hábito. Então, para ela, virou um hábito, ela faz atividade física por isso. A Rosiane, bem-estar e envelhecer bem. A Liz falou que é para ter mais saúde. O Padre Samuel falou que é para envelhecer bem. A Paloma eu achei interessante, que ela falou assim, ter mais flexibilidade para brincar e divertir com meu filho. A Ana falou que é pela saúde física e mental. E a resposta aqui que mais me chamou a atenção foi do Fábio Santos. Ele falou assim que é para engordar um pouquinho. E aqui, queria puxar nessa resposta do Fábio, né? Qual que é a diferença entre ganhar massa muscular e o aumento do peso corporal? É uma confusão que as pessoas às vezes têm, né, sobre quando começa a fazer uma academia, que é o seguinte, que é ficar se pesando na balança o tempo todo, tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar massa muscular, e acha, às vezes, motiva ou se desmotiva em função da balança, né? Mas a balança, ela não representa o que está acontecendo realmente no corpo daquela pessoa. A balança é só um indicador de peso, né? Eu posso ganhar peso
aumentando minha quantidade de água retida, ganhar peso em relação à quantidade de gordura que eu estou ganhando, ou de massa muscular. Então, o peso não é o melhor parâmetro para a gente analisar quem está ganhando ou não está ganhando massa muscular. À medida que se envelhece, na verdade, o peso talvez seja o pior parâmetro. Porque com o mesmo peso, por exemplo, 50 quilos, aos 30 ou aos 70 anos, a composição corporal é que a chave é completamente diferente. A água corporal diminui, a gordura corporal aumenta e a massa magra, que são os músculos, diminui. Então, a pessoa que tem 60 quilos aos 30, aos 70 ele tem 60 também, mas é uma pessoa completamente diferente, com pouco músculo, muita gordura. E isso a gente sabe que não faz bem. Ali é nutricionista, né? E aí que a gente tem que ter cuidado para não entrar naquela obesidade sarcopênica que eu estava falando com vocês antes do programa, né? O paciente é magro, mas ele tem um percentual de gordura elevado e uma massa magra baixa. E a gente já sabe que essa massa magra, ela que vai ser a nossa poupança de autonomia na terceira idade, porque quando a gente tem essa deficiência de massa magra, o que vai acontecer? A gente vai perder totalmente essa autonomia. E aí, voltando à pergunta, à resposta do Fábio, né? Às vezes, quando ele pensa assim, eu quero engordar, é porque ele quer aumentar o peso. Então, ele está insatisfeito porque ele está muito magrinho e quer aumentar o peso dele. Tem pessoas que querem aumentar a massa magra, mas querem reduzir gordura. Como teve uma outra pessoa perguntando, é possível eu reduzir a gordura e ganhar massa muscular no lugar sem mexer no peso? Isso acontece muito de chegar no consultório e o paciente fala assim, olha, eu quero manter o peso que eu estou feliz, mas eu quero fazer uma troca de composição. Já tem pessoas que, não, eu acho que eu estou muito magrinho, então eu quero aumentar esse peso. Mas qual peso que o Fábio quer engordar? É aí que a gente tem que chegar nesse ponto e é importante passar para os telespectadores que estão vendo, né? Que a gente está insatisfeito, está magrinho, quer ganhar peso, mas não é qualquer peso. Tem uma coisa importante. É um peso bom, né? Isa, você falou uma coisa que eu acho que tem que pontuar, que é o seguinte. Você falou é o falso magro. Na verdade, aquela pessoa obesa, a gente vê com muita frequência que os obesos são sarcopênicos. Isso não é raro. É mais na verdade, visível, né? É o tipo mais comum de obeso, é o obeso sarcopênico. São poucos os obesos que são sem fortes. dúvida. E esse é o pior tipo físico que tem, porque tem todos os problemas da obesidade, quando tem uma cirurgia complica mais, tem mais tromboembolismo, tem mais tudo, né? Tem diabetes, tem isso tudo, e tem menos força muscular. E a força, igual a Vanessa falou, né? A força é o grande segredo de envelhecer bem. Né? Hoje a gente fala muito em sarcopenia, mas tem o termo também de dinapenia. Explica pra gente a diferença, doutora, dos dois. Então, a dinapenia é a força muscular, que é diferente da massa muscular. Às vezes, quando eu estou ficando fraco, uma doença ou algum problema, parei de me exercitar, a força é perdida mais rapidamente do que a massa. Na hora que eu começo a trabalhar a musculatura, eu ganho a massa primeiro e a força eu ganho depois. E a gente sabe, todos os estudos que dizem sobre envelhecimento falam que, na verdade, o grande segredo é você ter força muscular. E é isso que vai ser o determinante do que a gente chama fragilidade, que é o que vai trazer independência e uma vida mais longeva e mais saudável. Fragilidade é um outro conceito que vocês podem fazer um dia um programa. Só sobre isso. É muito interessante e que tem todo o vínculo com a sarcopenia. E a força não está ligada ao tamanho da pessoa, né? Porque Não outro dia eu até vi um vídeo de um rapaz tão magrinho pegando um peso. O Anthony, que fala muito na internet, que o faxineiro, né? O faxineiro forte, né? Gente, eu fiquei boba. Eu falei, Exatamente. gente, ele nem é forte, né? Porque a gente tem essa ilusão aí de associar, Tem né? essa ilusão, acho que é uma outra questão importante para a gente refletir e falar aqui, que é sobre as redes sociais, né? Às vezes as redes sociais propagam algo que não é verdade, que não é científico, né? E a gente deve tomar muito cuidado com isso. Por quê? Após os 40 anos, a gente perde realmente de 3 a 8% de massa muscular. Isso é um fato, vários estudos mostram isso, né? Só que a gente tem como reduzir isso? Tem. Eu tenho como desacelerar esse processo, né? Como é que eu desacelero esse processo? A gente tem várias habilidades motoras que a gente
conquista durante uma parte da vida e depois começa a perder, principalmente com o mundo que a gente vive hoje de tecnologia, várias horas sentado, o corpo não se movimenta. Então, a primeira coisa, falando sobre o tema força, é falar para as pessoas e motivar as pessoas que estão em casa a movimentar. Fazer um exercício. Qualquer atividade física é melhor do que não fazer atividade física. E para as pessoas que estão começando ou vão decidir treinar, começar a fazer exercício, qualquer exercício gera força. Qualquer coisa. Isso quer dizer que se eu levantar da cadeira e for à padaria, eu vou começar a ganhar força? Vai ganhar força. Inclusive, tem exercício que mostra na internet que você não faz nada, levanta e senta da cadeira algumas vezes, né? Na pandemia aconteceu isso Exatamente. muito, de ter vídeos educativos para idosos que não tinham ali nenhum exercício físico, aí pegava o cabo da vassoura, segurava, né? Essa é a minha dúvida mesmo, porque a gente tem até uma pergunta que a gente fez lá no Instagram. Musculação é o único exercício que ajuda a ganhar massa. Aqui a gente está falando da força, né? Mas alinhando isso com a questão da massa muscular, a resposta do pessoal, né? O pessoal acha que é mito. Eles não acham que é só musculação. 62% aqui diz que é mito, mas tem 38% que acredita ainda que é só musculação que vai ajudar. Como que é isso, né? Porque em casa a gente tem muitas pessoas fazendo atividade em casa, a gente tem um programa só sobre atividade física em casa, né? Assim, vai ajudar na questão da massa, na questão da força, como que é? Só ajuda, mas não é a única coisa, né? Então, por exemplo, o nosso corpo, ele reage ao estresse. Então, por exemplo, se eu fico sentado, eu não tenho estresse. Então, por que eu vou ganhar massa muscular? O nosso corpo quer sempre economizar, né? Cuidado que o estresse não pode ser muito também, né? Não. É, porque se a gente for voltar lá naquele estresse da obesidade que ela disse que exatamente. É quem tem menos, né? Mas é por quê? Porque o nível de cortisol está elevadíssimo. É estresse mecânico, né? A insulina está alta, o hormônio de crescimento está baixo, aí tem toda essa alteração. Não é aquele estresse da vida, não, gente. É estresse muscular. O estresse da vida também, porque o estresse da vida acelera a atividade, aumenta a atividade inflamatória. O cortisol basal aumenta. Então, a atividade inflamatória, a gente sabe hoje que é um dos grandes fatores do envelhecimento, de todas as doenças neurodegenerativas e da perda muscular também. Então, mesmo esse estresse, o estresse que eu passei para chegar aqui... É mesmo. Mas, nesse caso, eu acho que o Vladimir está querendo dizer do estresse mecânico. Exatamente, o estresse mecânico, né? Sim, perfeito. Que é o sair da cadeira na padaria, a pé, deixar a bicicleta, deixar a moto, a bicicleta elétrica, a moto na garagem, não. Deixa eu andar até a padaria. Por quê? Porque a força, ela vai ser produzida pelo nosso organismo de acordo com aquilo que você estimular. Por que a academia é muito recomendada hoje? Porque ali você tem um direcionamento. Você vai fazer uma força controlada, né? Com repetição, né? Com repetição, talvez com um profissional ali mais próximo acompanhando. Então, não, eu falo para as pessoas, comece a movimentar. Pare de negociar com você. Ah, não, amanhã eu começo. Eu não tenho tempo, eu só consigo ir na academia, a academia demora muito tempo, eu tenho que ficar 2 horas na academia. Não. Você parou de negociar com você e começou a fazer qualquer atividade física, você vai ganhar massa muscular. Depois que eu tive filho, eu tive dificuldade de voltar para a academia, porque não tinha horário, né? Não cabia na agenda. Aí eu fui assistir uma palestra de um professor que ele é nutricionista e professor de educação física. Ele começou a palestra com um artigo científico assim, ó. A saúde de um sedentário é pior do que um tabagista. Eu falei, oi? Eu não fumo e a minha saúde está pior do que um tabagista? Não, eu vou lá, vou malhar, vou dar um jeito. E eu falo com o paciente o seguinte, começa pelo exercício que você gosta. Porque a partir do momento que você se condiciona a fazer um exercício e coloca em prática aquele exercício que você gosta, daqui a pouco você vai sentir falta da musculação ou de um exercício funcional para fortalecer aquela musculatura para realizar o exercício que você gosta. É verdade. Então, por exemplo, eu adoro beach tênis, mas eu preciso da musculação porque senão meu joelho não aguenta. O meu cotovelo, o ombro. Então, se você está sedentário, vai naquele que você gosta que te tira do sedentarismo. Criar o hábito, né? Deixa a pessoa criar o hábito, pegar aquele gostinho da prática de exercício. Aí depois, gente, vai para musculação. Exatamente. Eu queria contar dos pacientes muito idosos no consultório, aqueles com mais de 70 ou 80 anos. Tem vários pacientes de 100 anos. E quando eu falo, vai fazer atividade, muitas vezes a fisioterapia, porque muitas vezes eles já têm muita dificuldade de marcha, muitos problemas osteoarticulares, né?
Eles me respondem muitas vezes assim, eu não paro um minuto, eu faço atividade o dia inteiro, eu limpo a casa, arrumo não sei o quê, faço não sei o quê. A gente explica que não é nem de longe a mesma coisa, né? Não é, porque com o preparador físico você vai trabalhar todos os grupos musculares, você vai ter a proteção articular, você vai ter tudo. Mas existem estudos, por outro lado, que mostram que para quem não faz nada, e é para essa pessoa que eu queria falar agora, fazer o que já faz mais rápido e fazer mais vezes já é melhor do que não fazer absolutamente nada. Sim. Isso A gente fala muito aqui também no Vem Com Você sobre, assim, pequenas escolhas diárias, né? Então, às vezes, você trocar o elevador pela escada, claro que a gente está sempre correndo, né? Mas, assim, teve um médico que até falou assim, você anda até seu trabalho? Então, pega talvez um trajeto um pouco mais longe, que aí você vai andar um pouco mais, assim, para incluir o movimento na nossa rotina, porque a tecnologia tirou o movimento, né? Vamos seguir aqui com a perguntinha do Padre Samuel Fidelis. Achei a perguntinha dele muito boa. Ele falou, qual o fator que mais importa para ganhar massa? O genético, o tipo de treino ou a alimentação? Os três. Mas o que eu penso, né? Que hoje, com a epigenética, a nutrigenética, vem mostrar que genética não é destino. Então, você tem aí a genética de dificuldade de ganho de massa muscular, mas você tem o fator ambiental que vai condicionar a você continuar a permanecer com essa dificuldade de ganho de massa ou facilitar. O que a gente tem que ficar muito de olho, aí a doutora vai falar aqui melhor do que eu, na questão da queda hormonal, né? Principalmente para o pessoal de 40 mais, a partir dos 35 anos a mulher começa num declínio hormonal. Então, eu sempre fui magra, mas aí eu tenho também já um declínio hormonal que começa a acontecer e à medida que os anos vão passando, 40, 50 anos, esse declínio aumenta mais ainda e essa dificuldade vai ficando maior. Então, eu tenho que criar estratégias para ajudar ao meu corpo a acostumar com essa mudança e, inclusive, lidar com ela de uma maneira que não vai trazer prejuízo. E aí vem as estratégias alimentares, vem a estratégia do exercício físico. E uma coisa que é muito importante aí, quem está assistindo que não está nessa faixa etária começa antes. Porque se você começa antes, você está fazendo a sua reserva lá para o futuro. Para quando você chegar nessa fase, você já consegue fazer coisas que uma pessoa que começou naquele momento não vai conseguir. Então, é diferente. Você tem 40 anos, começou com 30 a fazer exercício, a sua resposta a esse declínio hormonal vai ser 1. É igual poupança de banco, né? É igual poupança, né? Se você nunca fez, você não vai perder. É igual poupança financeira. Ou você vai ficar no negativo. Vai perder muito, ficar no negativo. Gente, eu estou muito feliz por estar aqui com um preparador físico e uma nutricionista, porque essa é a grande base para envelhecer bem. Então, hoje a gente vê, né, soro do envelhecimento, balela. O que ajuda é atividade física e nutrição. E é muito engraçado, tem uns estudos, tem um gráfico que eu adoro, eu mostro na aula para os alunos, com a mesma porção. Vamos supor que isso aqui seja uma porção de proteína. Eu como isso aqui agora, ganho isso de massa muscular. Eu faço um treino, saio do treino e tô com isso aqui, como isso aqui, eu ganho assim. E até umas 24 horas depois eu ainda ganho um tanto assim. Então, se associo, e daí que vem a história do whey protein, de toda aquela questão, né? Eu associo a alimentação com a preparação, com a atividade, o meu ganho é muito maior. Fazer alimentação inteligente, né? Porque você tem que fazer o combinado da alimentação, os nutrientes. Por quê? Se a gente for pensar numa alimentação norma equilibrada, aí a recomendação é 60% carboidrato, 20% a 30% gordura e o restante proteína. Só que como que você vai distribuir esses nutrientes ao longo do seu dia e qual é a qualidade desses nutrientes? Então, você tem que ter essa estratégia de distribuição adequada para combinar com esse treino. Aí a genética não é destino. Aí você vai fazer o exercício físico, você tem dificuldade genética de ganhar, mas com a estratégia inteligente da colocada do nutriente na hora certa, juntamente com essa atividade física, já mais estratégica mesmo, avaliando,
aí vai fazer toda a diferença. Não, Lá e no tem gente que consultório- fala assim, minha genética é muito ruim. Aí não quer nem fazer, né? me falar isso, que lá Isso no é. consultório eu faço um teste genético para analisar qual que é a resposta fisiológica do paciente para o exercício físico. Eu tinha um paciente que ele não ganhava nada. De jeito E o nenhum. personal lá pegando e eu fazendo as estratégias. Eu falei assim, ó, o jeito vai ser fazer esse teste genético. Aí o que a gente descobriu? Que ele não responde bem carboidrato nem proteína. A dieta dele tem que ser pautada em gordura. Olha só. O organismo dele responde bem assim. Aí a gente mudou toda a estratégia, ganhou Aí 10 deu quilos. certo. Olha que isso. sensacional, Então, né? sensacional. E aí é a ciência andando a nosso favor e ajudando esse que tem a dificuldade genética. As Eu meninas já queria ter falaram muito dificuldade bem. para engordar, tá, gente? Eu vou confessar, eu queria ter essa dificuldade para academia para engordar. Às vezes já falaram muito bem aqui sobre questões de alimentação, né? Questões hormonais, acho que hidratação, sono também são questões que a gente não falou ainda, que são Muito primordiais, né? Para qualquer resultado na academia. Mas as pessoas ficam muito preocupadas com estratégias mirabolantes para ganhar massa muscular. Acredita, como a doutora falou no início aqui, que você tem que estressar o corpo ao máximo, né? A ideia de no pain, no gain, né? Se não tiver dor, não tem ganho. E isso é um mito que vem desde a década de 70, né? Que veio muito com o nascimento do fisiculturismo. São pessoas completamente fora da nossa realidade, né? Pessoas que utilizam recursos ergogênicos ao extremo, né? Pessoas que dormem, comem, tomam água e treinam. Não fazem mais nada da vida, né? São atletas. Então a gente compara muito, por isso que a rede social, acho que nesse sentido a gente tem que levar uma reflexão muito racional sobre isso. E não é assim que funciona. Então, se a pessoa hoje, por exemplo, principalmente para quem é sedentário, para quem não faz atividade física, se a pessoa se propuser fazer 15 minutos de atividade por dia, ela já muda essa questão de ganho de massa muscular substancialmente, né? No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre algumas estratégias, né, que são mais comuns, que a gente pode ganhar massa muscular. Isso. Mas nesse primeiro momento é só sair do sofá, só vá à academia, faça 15 minutos, comece respeitando o seu limite, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha ali 12, 14 horas por dia, a atividade física não pode competir com a vida dela. Ela não pode se colocar... Não, se eu não fizer 2 horas, se eu não fizer 1 hora de atividade física, não vai funcionar. Eu tenho que parar a academia agora porque eu não estou conseguindo ficar com meu filho. Eu tenho que trabalhar um pouco mais. Não, só 15 minutos. Coloque na sua agenda 15 minutos por dia de treinamento de força. Você vai ver como em pouco tempo, em poucas semanas, você vai fazer uma grande diferença. Nossa, todo dia eu fico repensando, a gente falou, meu Deus, eu devia ter começado antes. Todo dia eu falo, devia ter começado, mas ainda bem que eu comecei. Mas tarde do que nunca. Tarde do que mais Não, você tá tarde. nova, muito nova. E é interessante porque a gente falou, né, sobre essa questão da poupança de músculos. A gente, no programa sobre sarcopenia, foi o que a gente mais falou, né? Pensando lá na frente. Só que eu trouxe até no começo aqui do programa, na abertura, esse depoimento que eu vi de uma moça que ela falou o quanto que a massa muscular foi crucial na recuperação que ela teve de uma situação de saúde que ela passou. Vamos falar um pouquinho sobre como que essa massa muscular, para além de estética, né? E também, assim, não só pensando lá na frente, mas como o agora. A gente trouxe um exemplo do Kaique Brito, o antes e depois dele, né? O antes dele sofrer o acidente e o depois, que ele já volta muito magrinho. E uma profissional de educação física me falou como que a massa, ela funciona quase que ela é um plástico bolha em volta de você, que ela te protege. Então, às vezes, o impacto, né? Essa massa muscular, ela também vai ser crucial nisso. Explicar um pouquinho para a gente entender como é que isso funciona. A gente tem aí o exemplo do Carlinhos de Jesus, né? Que era dançarino e agora ele está sem andar, se recuperando por causa da lesão que ele teve e a perda de massa muscular, que foi muito grande. Aí eu acho que o Vladimir vai falar melhor, mas o que é? A massa muscular, ela envolve o seu osso. Então, é ela que sustenta. Na realidade, a gente precisa ter massa muscular para não permitir que os ossos fiquem sobrecarregados demais, porque eles não dão conta sozinhos. Então, por exemplo, você tem um problema no joelho. A questão, às vezes, é que o seu quadríceps está fraco. Então, ele precisa estar fortalecido para que eu não jogue toda a sobrecarga no meu joelho. Então, essa importância de fazer um treino direcionado, de força, para que você sustente ali aquela musculatura toda do seu corpo. Tem gente que, eles falam muito que a Barbie, se ela fosse viva, se fosse uma mulher e não uma boneca, ela não andaria.
Por quê? Porque a cintura dela é muito fina, ela tem muito pouca carne. Sustentação ali, né? Exatamente, não ia sustentar a coluna. Sim. Então, esse músculo é o que vai fazer essa sustentação e a importância dele aí. E a gente Tanto não é sabe que o dia nos- de amanhã, né, gente? Tanto é que um dos tratamentos mais importantes para a dor nas costas é a atividade e a Musculação. postura, que ao longo da vida a gente acostuma ficar lá, ó. Eu já arrumando, a doutora falou, eu já arrumando. E eu aqui. Eu já arrumando, todo mundo arrumando, todo mundo arrumando, né? Dor física. Todo mundo arrumando. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Gente, mas licença, só uma coisa mais com relação àquela pessoa mais idosa que tem uma internação hospitalar, tá? A gente fala que uma semana que um idoso fica na cama, numa internação, ele perde 10% da massa muscular. Nossa, muita Incrível. Isso é coisa. muito. Agora imagina um Ganhar. idoso que com frequência Imagina pra fica um ganhar. mês internado. Nossa. Essa é a poupança, né? Essa é a reserva. Se é um idoso que já tem mais massa muscular, treinou isso a vida inteira, os 10%, Ele vai ficar bem, né? É significa 10% de 60, muito é menos. diferente de 10% Exato. de 80%, né? Exatamente. Agora, é muito importante, quando a pessoa sai de uma internação hospitalar, procurar fazer um treino para reabilitação. E aí, hoje, a gente que trabalha com idoso em hospital tem muita preocupação durante essa internação com ter ali uma atividade física, então tem a ação dos fisioterapeutas ali nesse momento e ter uma suplementação nutricional, porque muitas vezes o idoso está sem apetite, porque está doente, e quando ele sai para casa é preciso que a família esteja atenta a isso, porque muitas vezes o idoso que tem dificuldade de marcha, após uma internação, sai acamado. Aí atrapalha mais ainda, né? Aí acabou, né? É importante demais ter a orientação, né, do profissional nesse processo. Gente, tá na hora do quadro, que absurdo. Vamos começar com a doutora Cláudia. Conta pra gente, doutora, aí um absurdo que você já viu sobre esse tema. Não, um absurdo, com relação à comida, inclusive, é aquele paciente idoso, mais frágil, às vezes você pergunta, sempre faço um inventário alimentar durante a consulta, e aí você pergunta, come bem? Não, come bem demais. Você vê, adora bolo, adora biscoito, come um pão no café da manhã, à tarde come 2 pães e à noite faz um lanche assim super caprichado. Você vai ver, só come pão, carboidrato, arroz, macarrão. É um absurdo, não é? Sim, Não é tem um variedade absurdo alimentar, a né? monotonia. E o meu que é absurdo é o contrário, inclusive. É a monotonia, mas a pessoa ela extraiu todo e qualquer carboidrato e estava ingerindo só proteínas, mais proteína, bacon, presunto, Ah, que a bom. carne. E aí ficava... low carb. Era um low carb, mas um low carb que nada saudável, né? Então, a resposta inflamatória num tipo de alimentação dessa vai lá em cima, e ao invés da gente ter um ganho de massa, ao contrário, a gente pode até ter uma perda de massa. Porque como a gente estava falando do cortisol, o cortisol sobe, insulina sobe, o hormônio de crescimento cai. O hormônio de crescimento para o adulto é aquele que faz ter ganho de massa muscular. Então, se a gente tem toda essa inversão, será que essa alimentação dessa forma, sendo conduzida desse jeito, vai ajudar ou vai atrapalhar? Verdade. Pois é, a gente vai descobrir já já, hein? E aí as minhas já falaram bastante aqui da alimentação e eu tenho absurdo ao contrário, né? Aquela pessoa que nunca fez atividade física e aí, novamente, né, eu tenho muita preocupação com isso, com as redes sociais, aí pego o treinamento de um atleta que está lá descrito, olha, eu faço isso que me trouxe ganhar massa muscular. 5 séries de um exercício, 7 séries de outro, 1h30 na academia. Aí sai com lesão. A pessoa copia, né? Não, eu já tive gente que me ligou e falou, Vlad, eu tô passando muito mal, tô com febre. Nossa. É febre? Tem rabdomiólise. Exatamente. Então a pessoa, ela faz tanto exercício de força, mas tanto, sem estar preparado para aquela carga, que vai ficar ali corpo não aguenta, 48 horas, 72 horas sem conseguir sair da cama. Não, e a Para quem não sabe, gravidade- rabdomiólise é exatamente o consumo acelerado da massa muscular. Exatamente. E a gravidade desse quadro. Porque eu tenho histórico de paciente no consultório que entrou nesse quadro e aí era paciente mais avançada, idade entre 60, 70, e ficou internado e aí ficou sem andar durante um bom período por ter entrado nesse quadro. Então, aí a importância de um professor de educação física É, um que acompanhamento, oriente
porque, inclusive, a gente tem que ter cuidado agora com a inteligência artificial, né? Tem muita Exatamente. gente que pega, monta um treino para mim aí, de ganho de massa, não especifica nada e sai com aquele monta treino. uma dieta, né? Não, aí eu ia falar assim, disso. Aí ele sai com aquele treino para ir para academia, mas ele quer também a dieta. Ele pega a dieta também da inteligência artificial, junta com aquele treino, vira aquele salseiro, e aí daqui a pouco o paciente está angariando de presente uma lesão. Sim. Não, de bem com você vai sempre falar da importância do acompanhamento de um profissional capacitado também, porque hoje em dia, gente, na internet... O ganho de massa é um processo, né? Não é do dia para a noite. É um não, processo, né? é um processo que não é lento. As pessoas ficam assim, mas demora muito. Não demora muito. A questão é quanto tempo você ficou sem fazer atividade física. Né? Agora, o que você chama de lento, o que você chama de rápido? Imagina, se você começar a fazer atividade física hoje, para uma academia hoje, e daqui a um ano você aumentou 6 quilos de massa muscular, 8 quilos de massa muscular. Coisa. Isso é possível. E assim, mas como o que alimentação, coloca na cabeça de ser lento, porque às vezes a pessoa está no 0 e quer chegar no 100 assim. Em dias, né? Então, Acha sem que é pensar, fácil. eu vou começar a fazer exercício aqui, eu vou sair do 0, vou chegar no 10. Se eu conseguir sair do 0 e chegar no 10 com um mês, não está lento, não. Não. Por quê? Porque o que a gente angariaria lá no consultório, avaliando pela composição física, que a gente faz a avaliação da composição física de um mês para o outro, a gente consegue reduzir 4% de gordura no mês, aí você solta foguete. O paciente ganhou 3, 4 quilos naquele mês de massa muscular, você está soltando foguete também. Agora, o paciente tem ilusão que ele vai começar hoje, daqui a um mês ele vai ganhar 10, nem com a hormonioterapia ele não vai ganhar. Outra coisa, a questão de perder gordura também, a questão do Ozempic, né? Essas drogas para emagrecer que estão super em voga. Para todo lado, todo mundo quer usar, né? O que acontece? Se você usa essa medicação sem atividade física, além de perder gordura, você perde massa muscular. E aí eu vou Interessante. pontuar, não é só sem atividade física, não. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, sem atividade física e sem a nutrição. Isso. Vou olhar bem na câmera aqui, ó. Por quê? Porque essa pessoa, ela fica completamente inapetente. Então, ela não tem apetite. E aí ela come, muitas vezes, aquilo que ela gosta na hora que dá. Então, ela não gosta de salada, ela não gosta de uma alimentação variada e na hora do almoço ela tem um pouquinho de apetite. Às vezes ela vai comer só um alface, um tomate e um pedaço de carne. E aí vai passar um dia inteiro sem alimentar para ir à noite também e comer só aquilo. Então, também se ela dedicar ao exercício físico e fizer uma manutenção dessa alimentação dessa forma, ela não só vai perder massa muscular, como ela vai perder todos os nutrientes que estão envolvidos na saúde desse paciente, hormonal, muscular e também na saúde mental. E a gente precisa reforçar sempre aqui, né? A questão da massa muscular, pensando na saúde, gente. Vamos voltar, vamos trazer. A gente fala muito sobre a questão estética, né, Isa? Mas entender a estética como uma consequência, né, da prática da atividade física. Esse ganho de massa muscular é importante para o seu envelhecimento, para a sua autonomia, importante para o seu presente também, né? A gente trouxe um pouquinho essa questão das pessoas que estão em recuperação e o quanto a massa muscular é importante para isso. E eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, eu vou puxar essa pauta no segundo bloco, porque quando eu e a Isa, a gente foi lá na For Healing, a gente viu a estrutura que eles têm lá, porque eles têm a fisioterapia oncológica. Então, a gente deixa sempre o nosso convite, de bem com você, vai sempre trazer coisa boa para vocês que estão assistindo a gente. Tem um QR Code aqui na tela. Acesse o QR Code, vai lá, conhece um pouquinho mais do trabalho da For Healing. Eles têm uma estrutura, assim, linda, linda e assim, focada na fisioterapia oncológica para esse paciente, para dar esse suporte na recuperação. Isso. Coisa que tem gente que nem sabe que existe. E é muito acolhedor, né, Niquele? Lá é um ambiente muito acolhedor, engloba várias áreas. Realmente, essa equipe multidisciplinar faz a diferença. Eu estava dando uma olhadinha no site deles, né, nessa parte de fisioterapia oncológica, eu estava querendo entender um pouquinho mais. E lá tinha justamente essa questão da força, né, para esse paciente que está em tratamento. Então, o QR Code está na tela. Como sempre, né, as 10 primeiras pessoas que acessarem tem um presentinho. Vai lá, não perde não. E, gente, vamos voltar aqui agora para essa parte do programa ser um pouco mais prática. Vou começar com uma pergunta que a gente recebeu aqui no Instagram. Qual seria a melhor alimentação na menopausa para ganho de massa?
Mas, antes de responder a pergunta, para deixar o pessoal de casa com um gostinho, antes de responder a pergunta dela, tem muita gente que não acredita que é possível ganhar massa muscular depois dos 40 anos. Para a gente provar que é possível, vamos assistir um depoimento e aí sim a gente responde aqui a pergunta da Liz. Vamos lá. Eu me chamo Gláucia, tenho 53 anos, sou casada e mãe de 2 filhos. No dia 5 de dezembro de 2024, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu havia engordado muito, eu estava com 94 quilos, medindo 1,61 m, com muitas comorbidades, entre elas a apneia do sono grave, hipertensão, esteatose hepática, e assim foi feita a cirurgia. Hoje, já com quase 11 meses do procedimento, eu emagreci 37 quilos, ganhei 10 quilos de massa magra, tudo isso através do controle nutricional que eu faço com a doutora Vanessa Costa, e juntamente com a atividade física, eu faço natação, pilates e musculação. Me sinto muito bem, costumo dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Eu optei pela minha saúde. Maravilhosa, Gláucia. Natação, pilates, musculação. Reconheceu, né? Sim, claro. Eu fico sempre emocionada com esses depoimentos, porque a gente transforma, a pessoa transforma a vida dela com a saúde, e a gente participar dessa transformação é muito gostoso. E a Gláucia falou de você, tá? Então, e ela tem 53 anos, vocês viram, né? E ganhou 10 quilos de massa magra, massa muscular, depois da cirurgia bariátrica. Então, já respondendo a sua pergunta, é possível ganhar massa muscular depois da menopausa, sim. É aquela história que a gente estava falando, a condução das estratégias. A gente tem que ter a condução nutricional e da atividade física adequada para que a gente consiga chegar nesse ponto. E aí, quer que fala já da alimentação? Vamos lá. Você falou para deixar o pessoal com gostinho. Então, a gente começou falando sobre a questão da distribuição de nutrientes. E a gente tem que pensar o seguinte, hoje tem um termo que se fala muito, que é crononutrição, que é a nutrição acompanhando o ciclo circadiano. E aí, para quem não sabe, o ciclo circadiano ele é conduzido de acordo com o horário do dia, o sol e a lua. Porque os nossos hormônios, eles são muito produzidos de acordo com esse ciclo circadiano. Então, de manhã, por exemplo, o nível de cortisol está elevado. O cortisol, ele é um hormônio do estresse, da ansiedade, mas ele é um hormônio importante porque ele é o hormônio do despertar. Então, a gente acorda sozinho de manhã porque teve aquele pico de cortisol. E aí, quando a gente aumenta esse nível de cortisol, o cortisol já manda uma mensagem para o cérebro, vai acordar, precisa de energia. O cérebro já manda mensagem para o corpo, tem que comer. Aí a insulina já vem aparecendo, por quê? Porque vai chegar energia, o cérebro pensa glicose, essa glicose precisa ir para dentro da célula. E aí, então, essa parte hormonal vai funcionar. E a gente tem que pensar na hora de criar uma alimentação estratégica para o paciente, o praticante de atividade física, também nesse ciclo. Então, por exemplo, de manhã, treinar em jejum é legal, ajuda a ganhar massa, ajuda a perder massa muscular, pode ajudar até a ganhar massa. Se a gente começar a ensinar o nosso corpo que a gente tem outras vias energéticas, então a gente pode pegar a gordura e transformar em energia. E aí, então, pegar aquele glicogênio e realmente estocar em forma de músculo. Então, no café da manhã, a gente precisa ter uma alimentação pautada em proteína. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. E aí a gente tem que ter uma gordura boa ali naquele café da manhã também. E aí a gente vai descendo. O almoço come-se bem também, com proteína. Precisa do carboidrato. Carboidrato é importante no ganho de massa muscular, porque ele é energia para esse tecido muscular. E aí, então, à noite, a gente precisa de uma refeição com menos quantidade de carboidrato, mais quantidade de proteína e não esquecer sempre dos vegetais. A gente precisa de ingerir 5 vegetais por dia, pelo menos, né? 5? A OMS, ela preconiza que ela recomenda que a gente consuma
quilo de vegetais, 500 gramas de vegetais por dia e 1 quilo de carne por semana, o que equivale a 140 gramas de carne por dia, mais ou menos. Então, será que a gente está nessa ou está tudo invertido? Então, é preciso colocar a fruta durante o dia, verdura. A fruta compensa esses vegetais ou não? É os Fruta vegetais mais as compensa frutas? Também. Aí a gente vai entrar num outro mito da internet, que não pode consumir fruta porque aumenta a gordura no fígado. Né? E aí a gente está tirando, aí tem muita gente que não toma mais suco de fruta, não consome fruta. Por quê? Por causa desse mito que foi colocado que aumenta a gordura no fígado. Mas e aí? Eu preciso do magnésio para eu ganhar massa, eu preciso do cálcio para eu ganhar massa. Na verdade, se você tem uma alimentação rica em vegetais e frutas, você não precisa nem tomar aqueles suplementos, aqueles multivitamínicos, porque as principais vitaminas vêm daí. O melhor remédio que existe para o ser humano é a alimentação. Agora, você falou da proteína. Não, pode falar que eu quero falar uma coisa do que você falou. A não ser que esse paciente ou essa pessoa esteja com a função intestinal ruim. Porque aí ela não vai digerir, nem vai absorver adequadamente. Então, nem enriquecendo essa alimentação e nem fazendo a suplementação, porque aí às vezes você pode estar com um cocô caro, né? Que é aquele cocô que sai a vitamina toda ali. Então, você tem que pensar. Tem diarreia, intestino preso, a gente precisa fazer estratégias para melhorar essa função intestinal, porque assim a gente também vai melhorar a absorção desses nutrientes que estão entrando e aí você vai direcionar para o lugar certo, vai colocar ali no músculo que está precisando, aquele cálcio, aquele magnésio também vai entrar ali para ajudar nesse ganho de massa muscular. Então, gente, à medida que a gente envelhece, o tubo digestivo como um todo fica mais lento, sabe? Então, você começa a ter mais refluxo, mais sensação de empachamento, o que diminui o apetite. Muitas vezes, no idoso mais frágil, a dificuldade é o que você vai fazer ele comer e não o que você vai proibir. O intestino fica com mais constipação e também diminui a mucosa, então diminui a absorção do alimento. Além disso, tem uma série de problemas dentários, problemas de efeito colateral de medicação, que vão, alterações no paladar, que vão todos reduzindo o apetite e diminuindo essa questão da alimentação. Problema dentário, por exemplo, dificulta comer carne. É difícil. Essa digestão dificultada também. É lenta, né? E aí eu queria pontuar com relação à proteína, sabe? Porque o nosso organismo, uma pessoa normal, quem faz mais atividade até consegue mais. Mas absorve no máximo umas 30 gramas de proteína em cada refeição, não é isso? Então, as proteínas precisam ser distribuídas ao longo de todas as refeições. Então, por isso é muito importante eu colocar proteína no café da manhã, sabe? Tem que ter. E os estudos mostram que o ideal para uma pessoa ganhar uma massa muscular mínima ou para um idoso parar de perder é 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Gente, olha só, se eu peso 50 quilos, eu tinha que estar pegando ali o quê? Uns 75 gramas de proteína. Sabe quanto é um bife de 100 gramas? Quanto é 20 gramas de proteína? Quanto que é um ovo? 6 gramas de proteína. É muita coisa que tem que comer para É muita coisa de proteína. Um iogurte, 6 gramas de proteína. Então, se a gente for fazer esse cálculo, e aí uma boa nutricionista vai ajudar, a gente não come o tanto de proteína. E a gente fala muito dos vales, né? Das refeições que estão nos vales, que é o do meio da manhã e do meio da tarde. Muitas vezes a gente pode usar, tipo, um sachê de aminoácido, porque também, gente, não é qualquer proteína. A proteína tem que ter um valor biológico alto. E aí, o que é esse valor biológico alto? Ela tem que entregar para a gente os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz. Aí entra numa polêmica do whey. O whey faz ganhar massa, o whey não faz ganhar massa. E a creatina? Eu vou falar dos dois. O whey, especificamente, ele é o whey mesmo. O verdadeiro lá, que foi criado primeiro de todos, que agora, graças a Deus, a gente tem uma derivação disso, né? Mas a base dele é a proteína do soro de leite de vaca. Então, é uma proteína relativamente inflamatória. Pacientes disbióticos, por exemplo, que têm um desequilíbrio da microbiota intestinal, vai ter uma resposta negativa com o whey por causa do aumento dessa resposta inflamatória. Pacientes que têm intolerância à lactose também podem ter
20 gramas, 30 gramas do scoop que você pega do whey, você vai absorver 13, que são os aminoácidos essenciais. Então, às vezes, é muito melhor a gente fazer um pool de aminoácidos essenciais e suplementar do que a gente entrar com o whey. Porque, às vezes, esse whey ainda vai trazer uma piora desse efeito intestinal. E aí, ao invés de eu absorver, eu não absorvo bem. É a história que eu falei do cocô caro, né? Por isso que é importante não se avaliar cada caso e a pessoa tendo essa orientação profissional, ela vai entender até que ponto o whey para ela vai ser benéfico ou não. Sim, e a gente também tem outras opções de whey hoje, que eu falei, né? Graças a Deus, evoluiu. Então, a gente tem, às vezes, um whey à base de peptídeo de colágeno, que ele é mais bem absorvido, ele não vai causar tanto esse aumento da desbiose e resposta inflamatória. A gente tem o whey à base de proteínas vegetais, então, às vezes, combinação, né? Proteína de ervilha com proteína de arroz. Por quê? Porque o arroz tem uma concentração de aminoácidos essenciais e a ervilha outras. Quando os dois juntos, eles te entregam aqueles aminoácidos essenciais todos que o corpo necessita. E dentro desses aminoácidos essenciais, o principal é a leucina, porque vai entrar na via de mTOR, que é a que vai fazer a cascata de ganho de massa muscular. A leucina é quem dispara a produção de músculo, tá? Então, chega num limiar, que aí ela chega naquele tanto, você faz músculo. E esse limiar da produção de músculo a partir da chegada da leucina é variável. Ele vai depender da idade, da atividade física e das doenças que a pessoa tem. Porque as doenças aumentam a atividade inflamatória de forma global e aí mudam esse limiar. Então, não adianta muito eu tomar o whey se eu não tenho essas outras coisas. É lógico que adianta, mas adianta muito menos, entendeu? Aproveita menos, né? Você tem que tratar, né? Aproveita E menos. aí, uma dica para o pessoal que já está entrando nesse processo de dificuldade de gestão, que tem a sensação de saciedade maior, por exemplo, né? Aquela pessoa que almoça e aí fica cheia a tarde inteira e quando chega só à noite é que vai ter apetite, olhe lá. Essa pessoa, muito provavelmente, ela tem uma dificuldade de produzir ácido gástrico. Então, às vezes, você colocar um shotzinho de limão 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, já vai contribuir para esse processo digestivo e aí essa saciedade vai ficar menor. E a atividade também física aumenta Claro, também. com certeza. Aí E ainda eu tem queria mais... falar um pouquinho sobre isso, porque é a parte fundamental que, para a pessoa, vamos imaginar que a gente não está falando para pessoas que já treinam muitas vezes, agora pessoas que vão começar a treinar, né? O que essa pessoa deve fazer na prática? Isso. Primeiro, é o que a doutora falou, é só movimente, saia de casa e comece a fazer qualquer exercício, igual você faz o beach tênis, né? Sim. Perfeito. Mas o que mais funciona no exercício para você ganhar massa muscular? Frequência. A frequência é o componente mais importante. Por isso que a gente falou que é melhor você fazer 15 minutos todos os dias da semana do que fazer 1 hora uma vez por semana. Que é a frequência, né? Porque a gente tem essa curva, ó, cansei meu corpo tem que descansar. O que eu faço para não cansar de novo? O que eu faço para esse músculo não doer de novo? Deixa eu deixar ele um pouquinho mais forte. Deixa eu aumentar um pouquinho a massa muscular. E aí, esse processo é que vai fazer com que as pessoas ganhem massa muscular. Mas se eu for escolher dentro das diversas possibilidades, aquilo que você faz no dia a dia, repita na academia. Ou seja, todo mundo tem que agachar, todo mundo tem que empurrar algum objeto, mesmo que seja seu corpo, que é os agachamentos, supinos. Todo mundo deve ser capaz de segurar o próprio corpo segurando uma barra, por exemplo. Então, treine movimentos que você vai fazer isso no futuro. E treine o core, principalmente a região central, que é aquilo que vai fazer com que a ligação da força que você está ganhando nas pernas com a ligação do que você está produzindo nos braços seja efetivada ou no seu esporte do dia a dia ou na sua vida. Então, se as pessoas fizerem isso, independente da máquina que ela está utilizando ou do exercício livre, elas vão ficar fortes. E é o que o idoso perde. O idoso, se a estratégia dele para ganhar massa muscular não for essa estratégia, não for estratégia integral, ele fica até com o braço forte, mas o braço forte dele não vai funcionar para nada. Não vai ter força. Não vai ter integralidade, né? Que a gente fala, poxa, mas o braço forte dele vai ajudar ele a levantar da cama? Vai, mas não vai ser o suficiente. Porque a região central dele não está forte, as pernas não estão fortes. Que a gente fala, né, na fisiologia, que o nosso corpo ele não tem divisão. A gente está ligado desde a ponta do pé
até o finalzinho da cabeça em um mesmo músculo. As inervações começam. Eles só estão, exatamente, eles só estão conectados. Então, quanto melhor for a estratégia que a gente utilizar na academia para conectar esses movimentos, que são movimentos que a gente faz no dia a dia, que a gente perdeu esses movimentos, mais forte vai ficar esse idoso, mais forte vai ficar essa pessoa. E quanto mais forte, maior é a chance dela ganhar massa muscular, porque ela consegue aumentar a carga de treino, ela consegue vir mais vezes, ela começa a sentir essa diferença no dia a dia dela, motiva a ir mais à academia, ela começa a ver essa diferença, ela vai ficar mais forte. Vira hábito, né? Vira hábito. Agora, posso voltar só um minutinho ainda na digestão, que eu dei a dica do shot, né? A gente está chegando, assim, no momentinho final do programa, essa é uma então dica vamos fazer prática. o seguinte... Vou deixar cada um com um minutinho para dar aquele recadinho final. O segredo para ganhar massa muscular, entendeu? Vamos começar com você, Vanessa. Conta pra gente. Ainda na dica prática sobre a questão da dificuldade de digestão e de inserção da proteína, usar também mamão, um pedaço de mamão e abacaxi na hora da refeição do almoço e do jantar. Bromelina e papaina, duas enzimas que ajudam nesse processo digestivo. Então, você não vai ficar tão empachado e vai conseguir ingerir essa proteína em maior quantidade. E a creatina, que todo mundo quer saber, ela de fato ajuda nesse ganho de massa muscular, porque ela traz energia rápida para o músculo, além de reter a água dentro da célula muscular. Então, ela vai ajudar nesse processo de hipertrofia, mas tem que ter cuidado. O paciente que tem problema renal não pode sair usando aleatoriamente. E não precisa de dose grande, é 3 a 5 gramas de creatina por dia. E eu já vi que a creatina ela vai ser eficaz para quem faz um treino mais resistido, para quem faz um treino mais intenso. Né? Assim, aquela pessoa que faz uma simples caminhada ali, talvez não vai ser... Mas ela é eficaz também para quem tem treinos explosivos. E outra coisa, hoje já se fala do benefício de usar a creatina na rotina diária, porque inclusive ela traz benefícios na preservação do sistema nervoso central. Então, pacientes, por exemplo, que são idosos, a gente usar essa creatina pensando também no benefício do sistema nervoso central. Então, a caminhada, porque às vezes essa caminhada aqui pra gente, né, parece que é fácil, é boba, mas para aquela pessoa que está só caminhando não é. É pesado. Então, a creatina ela pode ser sim um suplemento que traz muita resposta para o organismo pensando nesse ganho de massa muscular. Só que tem que ter cuidado e o ideal seria a orientação de um profissional da área para que a gente não crie outros problemas. Perfeito. Queria só reforçar, completando sobre a creatina. Eu falo muito no consultório que não adianta dar creatina se a pessoa não está com o aporte mínimo necessário de todos os outros aminoácidos essenciais, que é a questão da proteína que a gente falou. Tenta fazer, isso você acha até na internet, o tanto de grama de proteína que tem em cada comida. Faz o balanço, vocês vão ver que a gente come menos. Come um pouco. O idoso, há alguns anos foi feito um estudo no Centro de Referência do Idoso do Hospital das Clínicas e eles viram que os idosos que eram referendados para lá, então são idosos já frágeis, com problemas de saúde, nível social mais baixo, mas a média de ingesta nutricional proteica deles era 0,6 grama por quilo por dia. Isso é muito aquém do que eu tinha falado, que para eles não perderem tinha que ser 1,5. Menos 50%. É muito pouco. Adianta eu dar creatina para esse sujeito? não Não. Adianta eu tomar creatina se eu como biscoito, pão, arroz, macarrão? Não adianta. Comida de verdade. Eu tenho que comer proteína. Eu posso tomar até um whey ainda é melhor do que a creatina nesse sentido, porque ele tem outros aminoácidos. Mas o ideal mesmo é eu comer uma alimentação proteica. Perfeito. Maravilha. E aí, Vlad, dica então, final para nós. Completando a ideia, né, de treinamento, se você tiver pouco tempo, escolha sempre o treinamento de força. Eu tenho pouco tempo para fazer exercício, escolha sempre o treinamento de força. Porque a força, eu falo, né, que a gente tem várias habilidades biomotoras, a força é a mãe de todas elas, né? Eu não consigo fazer um alongamento sem força, eu não consigo caminhar sem força, eu não consigo correr sem força, eu não consigo jogar um beach tennis sem força. Verdade. Então, a força é a mãe de todas as habilidades biomotoras. Então, faça força. E uma dica prática, né? Você que está começando a treinar, quando você vê assim, olha, eu peguei um peso, porque machucar é um dos principais problemas que afasta as pessoas das academias, de treinar força. Comecei a treinar. Olha,
eu fiz 10 repetições, conseguiria fazer mais 3. Tá legal. Que a gente chama de repetição de reserva, para quem está começando. Porque quando você começa a fazer atividade física, o seu músculo ele vai crescer rápido, mas os seus tendões eles não acompanham esse crescimento. Então, você tem que proteger os seus tendões. É como se a cada semana você precisasse de 2 semanas para os seus tendões adaptar aquela semana de força que você fez, com a mesma carga. Então, tenha cuidado com isso. E à medida que você for evoluindo, vai diminuindo essa frequência de reserva, né? Não, eu não conseguiria fazer mais uma. Eu cheguei no meu limite. Porque se treinar próximo do seu limite, depois que você já se adaptou, é fundamental para você dar a continuidade né, do esforço que você tem que ter para continuar ganhando massa muscular com segurança. Então, a segurança é fundamental, é muito importante, porque o que a gente quer é a sua frequência. Não é seus picos de resultado, né? Tive resultado, agora estou sentindo dor no ombro, eu tenho que parar por 15 dias, tenho que parar por um mês. Gente, uma última dica importantíssima que eu esqueci de falar. Não adianta você cuidar da alimentação e do exercício se o básico você não está fazendo. Que é mudar hábitos como beber menos, evitar fumar, cuidar das doenças, fazer todo o rastreio das doenças, usar a medicação adequadamente, tratar as doenças. Perfeito. Olha só, Isabela, vão ter que fazer um programa. Acho que só sobre alimentação, só sobre atividade física aqui, porque o assunto rende, gente. Rendeu, viu? Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Aprendi demais hoje, fiquei muito feliz. Foi ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. E você que ficou com a gente até aqui, fica a reflexão, hein? Manter ou ganhar massa muscular depois dos 40 é sobre saúde, autonomia, qualidade de vida. Cuida do seu corpo, invista em hábitos que fortalecem você de dentro para fora. É isso, de Bem Com Você fica por aqui. No YouTube tem essa e outras edições do nosso programa no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participe das nossas enquetes, interaja com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau.